Irmãos, nessa noite, o tema é cresça e apareça. Cresça e apareça. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 até o 9. 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Feche os olhos. Pai, pedimos que nesta noite o Senhor venha invadir a nossa vida, trazer a Tua palavra diretamente ao nosso coração. Nós queremos ser confrontados com esta palavra e sairmos daqui melhores do que quando entramos. Usa a minha vida e eu te darei toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Pedimos a Deus que a Tua voz seja manifesta aqui em nosso meio, através do Teu Santo Espírito. O Senhor tem liberdade de falar e agir agora, Pai. Venha sobre nós neste culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar, por favor. Glória a Deus. Você que nos assiste pelo YouTube, se inscreva no canal, e todas as vezes que você estiver no seu celular, vai aparecer uma notificação das novas ministrações que vamos postar aqui no canal para você, tá bom? Bom, irmãos, eu quero falar hoje com o tema cresça e apareça. É claro que é um trocadilho, né? Que a gente sempre falava quando a pessoa parecia que ela queria amarrar uma melancia no pescoço para aparecer. Aí a gente falava assim, cresça e apareça, né? Mas é uma coisa que é necessário para o cristão. E eu vou ministrar isso hoje com alguns detalhes específicos, para que a nossa vida seja edificada e moldada de acordo com a vontade de Deus. Eu escutei uma frase há muitos anos atrás de um pregador, que nunca mais eu esqueci. Sabe aquelas frases assim no meio do caminho, que não é uma frase central, que ele estava falando e de repente ele falou, ele estava assim à beira do púlpito, sentado, encostado assim no púlpito, sem microfone, e ele falou essa palavra há uns 10 anos atrás, e aquela frase entrou no meu coração, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, água molha, fogo queima, e igreja cresce. Água molha, fogo queima, e igreja cresce. Moral da frase, moral da história, tão natural quanto a água molhar, tão natural como o fogo queimar, deve ser também natural a igreja crescer. E quando eu digo crescimento, não é crescimento numérico. O crescimento numérico é uma consequência de uma igreja saudável espiritualmente. O crescimento numérico a gente vê, ontem a gente viu quantas mulheres estavam aqui na igreja, muito mais de 150. Quase que impossível organizar todo mundo junto nas mesas, com mesas, porque 150 cabe tranquilo, mas com mesas redondas, com comida, com tudo, fica complicado. Santa Ceia acabou as cadeiras da igreja, então não é simplesmente um crescimento numérico, poxa, está cheio, está lotada a igreja. Cada pessoa que eu encontro aqui na cidade diz assim, nossa, como está cheia a sua igreja. Não é essa igreja cheia
que a gente tem que ser reconhecido. Não é esse crescimento numérico que eu estou falando, mas um crescimento espiritual, um crescimento em saúde, um crescimento de verdade. Esse é o melhor indicador que a igreja está saudável, é quando a igreja cresce. Quando eu falo cresce, é quando você cresce na fé. Você tem crescido na fé? Você tem desenvolvido a sua fé, a sua comunhão, suas experiências, o seu conhecimento da palavra, a sua vida de comunhão, a sua frequência na igreja, a sua comunhão com os seus irmãos. Você desenvolveu o seu amor, a sua paciência, o seu domínio próprio. Você tem desenvolvido uma vida cristã que faz com que Cristo seja refletido em você e todos vejam que Cristo está em você. E você pertence a Jesus Cristo, e é notável isso, a sua mudança, o seu crescimento, a sua transformação, ou ainda somos pessoas imaturas, bebês na fé, que não cresceram. Bispo, leva tempo, eu sei, você vai construir você planta uma árvore, ela leva tempo para crescer. Você vai construir um prédio, ele não sai da noite para o dia, ele leva tempo para você construir um prédio. Um crente também, ele demora para ficar na estatura de varão perfeito. Mas o detalhe não é chegar na estatura e terminar a obra. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. O problema não é você estar no topo já, o querubim da guarda ungido. Está saindo uma asa aí das suas costas, de tão pronto que você está, como o apóstolo Pedro falou um dia, eu estou pronto. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes ainda. Não é esse topo que eu estou falando, eu quero saber se você está na escada subindo, alguns de elevador, mas eu quero saber se você está subindo, eu quero saber se você está na escada. Quando a gente leva nossas filhas no pediatra, acho que você também que tem filho sabe o que eu estou falando. Eles têm um gráfico, né? Eu aprendi isso desde a Débora. Eles têm um gráfico e é uma curva assim, ó. É uma curva de crescimento. Tipo uma batalha naval, ele coloca o peso aqui e a altura aqui, ou ao contrário. E aí no final, dá uma batalha naval assim. E aí se a Débora ou a Thalita, por exemplo, estiverem na curva de crescimento, ele diz assim, está saudável. Se estiver abaixo, ele diz assim, está faltando alguma coisa. Se estiver acima, já aconteceu com a Débora umas 2 vezes, ele falou, ela está acima da média, ela vai ser um pouco mais alta do que outras pessoas, né? Mas até aí tudo bem, ele falou, não, está saudável. As pessoas são catalogadas como saudáveis se elas crescem. E os cristãos têm que estar da mesma forma. Se montarmos uma curva hoje, um gráfico de crescimento, você está nesse gráfico de crescimento, você está crescendo na fé, você está evoluindo. Não é que você é um crente Pokémon, não é isso. Que você tem que evoluir e desenvolver, porque tem gente que acha que o desenvolver é isso, né? Você está numa linha de produção, então você entra aqui na linha de produção, entra como? Como um novo da fé, um neófito. Você entra como aquele que não sabe nada. Aí você entrou aqui e parece que vão carimbando você. Você vai passando e aquelas pessoas vão... Aí você sai, você entra novo da fé e você vai. Diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, arcanjo, semideus, trindade, sei lá. Vai subindo. Parece que... E não é isso. Não é esse crescimento em títulos que eu estou falando. Eu estou falando de um crescimento verdadeiro e genuíno, muito mais interno do que externo. Muito mais no coração do que na patente. Porque há pessoas que nunca vão chegar nessa linha de produção, nunca vão ser pastores. Não é porque não tem condição, é porque não é o chamado, e cada um tem o seu chamado individual. Às vezes a pessoa vai ser um diácono, e ela vai ser um excelente diácono, uma excelente diaconisa. Ela vai ser uma pessoa que vai ser notável. Veja, Dorcas era uma artesã e era notável pelas boas obras que ela fazia. A gente recebeu algumas pessoas na igreja como membros, né? E eu contei
para algumas pessoas de fora da nossa igreja. Falei, olha, fulano, ciclano, beltrano, está em nossa igreja. E aí essa pessoa me respondeu assim: você recebeu lá servos de Deus, servos. Essa pessoa serve, essa mulher, ela é serva. Que bênção vocês receberam. Ou seja, não é que ela é uma apóstola, mas ela é uma serva, e ela na unção dela e na função dela, ela está crescendo, na comunhão, nas experiências com Deus. A hora que ela lê a Bíblia, ela não tem toda eloquência para ler a Bíblia, mas Deus fala com ela na palavra de Deus, na palavra dEle. Ela quando vai orar, ela tem experiências de adoração com o Senhor, ela tem experiências de resposta de oração. A hora que ela ora, no outro dia ela diz assim: meu Deus, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor me respondeu exatamente o que eu orei ajoelhada do lado da minha cama. Então, o crescimento que eu falo e que eu desejo que a Cal tenha, é esse crescimento. A Cal é um bebê de 6 anos, nós somos uma criança de 6 anos, então nós estamos crescendo, e eu como administrador, eu tenho que ver se estamos na curva de crescimento, não é numérico, como já falei, esquece esse crescimento numérico, se estamos na curva de crescimento da fé, se eu posso olhar para você e falar assim: puxa, valeu a pena ministrar o teu coração, valeu a pena as quintas-feiras que você está aprendendo a palavra, valeu a pena os grudas que você tem ido, valeu a pena os domingos, porque olha como está o seu casamento, olha como cresceu o seu casamento, olha como cresceu e desenvolveu o seu coração. Quem te viu e quem te vê, cresceu na fé, progrediu, evoluiu. Essa é uma palavra, irmãos, que tem que nos confrontar, tem que entrar no nosso coração, para que eu entenda se eu estou realmente nessa linha, se eu estou realmente fazendo isso, porque tem muito crente Rubinho Barrichello, vai ficando e as pessoas vão passando, vai passando, como diz aquele louvor, né? Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Quem lembra desse louvor? Quem dançava esse louvor, né? Deus vai revelar. As pessoas, às vezes velhos de igreja, estão olhando e vendo pelo retrovisor: o fulano está chegando, aí o fulano faz, passou, olha onde está fulano, e as pessoas estão estagnadas, vendo as outras passarem, e aí fica aquela discussão: o fulano é mais novo da fé do que eu, o fulano é mais novo de igreja, olha onde ele já está, olha onde ele evoluiu. Por quê, irmãos? Porque tempo de igreja não é indicador de uma pessoa amadurecida, porque muitos cargos na igreja não é indicador de uma pessoa amadurecida. Eu vou te dar aqui algumas características de pessoas que não são amadurecidas, e você vai ver se é você, se é o irmão do lado. Aí você cutuca ele: estou brincando, não faça isso, é a prova que você não é amadurecido. E eu vou falar algumas coisas aqui, porque Paulo começa a falar com uma igreja de Corinto. Tem que ser Coríntios mesmo, viu? Brincadeira. Uma igreja que ele tinha constituído na viagem anterior, missionária. A carta que ele escreve provavelmente na 3ª viagem missionária, para uma igreja já constituída. Ele diz o seguinte: leite vos dei a beber. Quer dizer, quando eu fundei essa igreja aí em Corinto, eu fundei essa igreja te dando leite, porque uma criança não vai comer de cara uma feijoada, o estômago dela não aguenta, ela não está preparada para um alimento sólido, então ela começa com leite. Então ele diz assim: leite vos dei a beber, porque vocês não podiam suportar um alimento sólido. Só que o pior é que ele fala assim: e ainda não podem suportar. Quer dizer, no tempo que ele está escrevendo agora aqui, na 3ª viagem missionária, essa carta, ele está falando: quando eu estive aí eu te dei leite, e agora eu tenho que continuar te dando leite, porque vocês não cresceram,
não desenvolveram. Quando eu falo desenvolver, não é só também você saber pegar a Bíblia e fazer uma exegese comparativa de Coríntios com 2 Coríntios. Não é para você fazer essas coisas, não é ser um teólogo, mas é você ter pelo menos noção exata do que é salvação. Naquilo que é central do Evangelho, você ter discernimento, você saber. Eu vou explicar como é que é as características de um cristão imaturo. Primeira característica de um cristão imaturo: ele se contenta com leite. Ele se contenta, não é que ele está recebendo leite, ele se contenta com leite. É o contentamento na miséria. É o contentamento de uma forma onde a pessoa não tem nenhuma condição de sair dali, porque ela não tem desejo de sair dali, ela não quer, ela não tem ambição, então ela se contenta com leite. Você não quer tal coisa? Não, eu quero leite. Eu não quero um temaki, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, um pouco de gergelim. Não, eu quero leite. Eu quero tomar leite. Eu quero só isso. Então, tem pessoas que não desmamaram ainda, que estão tomando leitinho. Eu te pergunto, quanto tempo você está na igreja e nenhuma Bíblia você tem? Não é por causa que eu trouxe o material do teu lugar, não, fazendo propaganda. Não é por causa disso, é verdade. Como é que você não tem uma Bíblia? Pessoal, sabe, pessoal, aquela coisa que é parte do seu corpo. É membro, é seu membro. Você não vive sem ela. Você sabe até onde estão aquelas páginas. Como eu uso a Shed já há uns 12 anos, a mesma Bíblia. Eu gosto da Bíblia Shed. Tem uma para vender lá ainda, propaganda, brincadeira. Mas eu gosto tanto que eu sei mais ou menos, se eu pegar um tanto assim, eu já sei, vou cair em Salmos. Não caí, mas imagina. Foi igual de manhã eu caí em Neemias, agora eu caí em Isaías. Mas eu sei mais ou menos, eu estou acostumado. Às vezes eu vou lembrar de algum versículo, e eu sei pela minha memória fotográfica, está na página direita, num cantinho assim, tal. A minha memória fotográfica sabe aonde da minha Bíblia está aquele versículo. Então eu vou folhando, falo, está mais ou menos aqui, ó. Que eu já sei, eu tenho, está comigo. Eu sei que esse negocinho aqui, esse negocinho que marca a Bíblia, sabe? Eu sei que se eu puxar ele aqui, ele vai cair em Romanos 3, que é onde eu estou estudando e estou lendo. Se eu puxar aqui, vai cair, eu sei, eu conheço, é minha Bíblia, que está com um risquinho aqui, ó, sem eu olhar, eu já sei, que está me incomodando demais. Eu ainda vou achar um produto para limpar esse risquinho de caneta que colocaram aqui. Deve ser alguma criança lá em casa, que jamais eu faria isso com a minha Bíblia. É a minha Bíblia, eu tenho um relacionamento com ela. Ela tem relacionamento comigo. Ela não fica aberta no meu rack, no Salmo 91, para espantar maus espíritos. Ela fala. Eu quero crescer, irmão, e aparecer com experiências com a Bíblia. Sabe, irmãos, eu nunca ouvi a voz de Deus. Nunca ouvi, nunca. Eu admiro quando as pessoas falam assim: eu ouvi audivelmente a voz do Senhor. Eu não vou mentir aqui, falar, eu já ouvi, eu não minto aqui. Eu não tenho coragem de falar, e a verdade é, eu nunca ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Nunca. Eu vou filosofar agora, tá? Eu nunca ouvi a voz de Deus nos meus ouvidos, mas sempre ouvi a voz de Deus nos meus olhos. Eu ouço a voz de Deus com os meus olhos, se é que é possível, porque aqui está as palavras dele. Então quando eu leio, parece que entra um Cid Moreira na minha mente. Quem te imagina que Deus tem a voz de Cid Moreira, né? Entra um Cid Moreira na minha mente, e eu começo a ouvir: no princípio criou Deus os céus e a terra.
E Deus fala comigo, não é no meu ouvido, eu nunca ouvi, talvez, eu sou tão pecador que eu acho que eu não mereço ouvir a voz do Senhor. Mas se um dia Ele me der a oportunidade de ouvir a voz dEle, diz que a voz dEle, a Bíblia fala que é a voz de muitas águas, voz como de trovão, vai saber. Eu sei que as palavras dEle estão aqui, e eu quero ter um crescimento, para não ficar só no leite, eu preciso crescer. Põe aqui para mim Hebreus capítulo 5. Eu preciso crescer no meu relacionamento, porque eu não quero ser levado por nenhum vento de doutrina. Tem muito cristão, sabe aquele cachorrinho que fica nos carros assim, e ele tem a cabeça solta, o cachorrinho fica assim, ó. E tem muito cristão cachorrinho que fica assim, ó. Dá o dízimo, a oferta, o voto, aí você está assim, vamos fazer um jejum, e não é só porque está obedecendo, é porque concordo, porque não tem como discordar, porque eu só obedeço, eu sou massa de manobra na mão de pregadores, eu concordo, olha essa rosa ungida, R$50, essa roda é ungida, e você, aí a pessoa, e se você levar isso, a pessoa vai lá, pega, põe a rosa na porta de casa, para ver se espanta os espíritos maus, põe a macumba ali, versículo 12, leia comigo, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, quer dizer, já está tanto tempo na igreja, que já devia ser mestre em alguma coisa, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, ou alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, da palavra de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido, é para quem, irmão? Para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal, exercitando nossa faculdade de entender o que é bem e o que é mal, porque eu não quero ter uma igreja de ignorantes, de pessoas que são levadas por qualquer doutrina, porque vai chegar para você um espírita, e ele vai convencer você que as sessões espíritas são de espíritos de luz. Vai aparecer um TJ para você, com todo respeito, e vai convencer você que Jesus não era Deus, que Ele era só homem. Vai chegar um Mormon para você, e vai te convencer que a queda foi uma bênção, e não uma maldição sobre a terra. E como que ele vai te convencer? Ele tem base na heresia dele. Ele não ficou no leitinho, ele tem base para falar, ele tem refutação, ele tem texto, fora do contexto, mas ele tem texto, para poder falar para você. E aí você olha, você fala, realmente, é isso mesmo, eu não quero que você seja um crente que fica fazendo assim com a cabeça, concordando com o que eu estou falando, mas que você seja bereano. O povo de Bereia comparava o que Paulo falava com as escrituras. Paulo pregava, eles, peraí, só um minutinho, deixa eu consultar para saber se é bíblico o que você falou. E eles consultavam. Aí Paulo pregava de novo, eles iam e comparavam de novo. Deixa eu comparar o que você falou, está de acordo com as escrituras, sola escritura, somente as escrituras. Vamos comparar o que você fala com as escrituras. Porque tem muito cristão que vai ser levado por essas doutrinas. Vai chegar um reencarnacionista, vai falar que você vai reencarnar, e você vai achar que você vai reencarnar melhor na próxima geração. Você vai nascer num cachorro, você começa a olhar para o cachorro e fala, esse cachorro tem cara do meu avô. Você começa já a achar algumas coisas. Realmente, aquela estrela ali sempre está ali, eu acho que aquela estrela é um parente meu que virou uma estrela. Gente, então eu quero ter base para poder falar. Eu não vou reencarnar não. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo.
João 14 nós cantamos aqui, Jesus foi, mas voltará. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Eu sei que eu vou morar com o Senhor, eu tenho base. Eu sei que eu sou salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Eu quero que você seja uma pessoa que tem pelo menos a base do essencial. Se alguém te fala assim, olha, você é cristão? Você fala, sou. De qual igreja? Da Cal. Tá, me ensina sobre o batismo aí, porque eu quero me batizar. O batismo você vai lá, entra na piscina, se molha, sai molhado e fala glória a Deus. É isso que é o batismo? Mas como é que é esse negócio aí Não, o batismo é a confissão pública do meu pecado, dizendo que eu sou pecador, me arrependi da vida anterior e agora vou nascer novamente para Cristo, uma nova criatura. É isso que é meu batismo. É uma ordenança bíblica, o que importa vos nascer de novo, o Senhor falou para Nicodemos, em João capítulo 3. Ainda que você não sabe de Nicodemos, de João capítulo 3, mas você sabe no seu coração o que é o batismo. É o sepultamento do velho homem e o renascimento de uma nova criatura regenerada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Se alguém te perguntar o que é a Bíblia, é a palavra de Deus inspirada. Se alguém te perguntar o que é, por exemplo, o dízimo e a oferta, você fala, são dádivas voluntárias, que nós entregamos na igreja, como amor ao Deus que nós servimos. Tem que ter resposta. Pedro fala que nós temos que ter respostas àqueles que nos perguntam acerca da nossa esperança. Se alguém te perguntar acerca da sua esperança, o que você tem de resposta para dar? Então nós precisamos crescer na fé. Desenvolver, irmãos, desenvolver. Nós não somos crentes ignorantes, massas de manobra. Às vezes a pessoa assiste uma pregação na internet e já acha que você tem que comparar com as Escrituras. Aliás, não vai na minha. Me compare com as Escrituras. E se eu falo uma heresia aqui, não porque eu queira, mas pela minha fraqueza. De repente eu estudei errado e eu falei errado. E agora? Você vai confiar 100% num homem falho como eu? Bispo, eu não posso confiar em você? Pode confiar em mim, sabedor da minha falha. Sabedor que eu posso cair se eu não vigiar. Sabedor que eu posso falhar, porque eu não sou inerrante. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém tem uma teologia perfeita, não tem. E agora? Será que eu não tenho um erro teológico em alguma coisa que você pode comparar nas Escrituras? Agora, se você é criança na fé, você não tem como. Aliás, não é só nas Escrituras que eu quero que você cresça. Quero que você cresça nas Escrituras e no poder de Deus. Eu quero ver a igreja ter experiências com o Espírito Santo. Pessoas que têm experiência de jejum e oração. Experiência com a presença gloriosa de Jesus. Experiência no louvor. Quando o louvor salta até você e entra no teu coração. E você se derrama em oração a Deus. Em adoração ao Senhor Jesus. Experiência com a presença do Espírito Santo. É aquele que já amadureceu e está na escada, crescendo na fé. Crescendo na fé. O imaturo, ele se contenta com o leite. Até quando você não vai ter experiências com Deus? Chega de leite. É hora de comer substância. Substância. Segunda característica de um crente imaturo. São só 95, eu estou na segunda. Segunda característica. Ele se ofende com qualquer coisa. Ele não tem firmeza. Ele não está estável, ele está instável. Qualquer coisa o ofende. O legal é que Paulo fala assim para aquela igreja: vocês não podem suportar. E é exatamente essa palavra. Vocês não suportam. Não tem suporte. Você não consegue suportar nada. Geralmente o imaturo tem essa característica, ele não suporta nada. Eu marquei aqui, o imaturo ofende-se facilmente. Ele fica ofendido com qualquer coisa que lhe digam ou lhe façam. Se chegarem perto dele,
ele se ofende. Se afastar dele, ele também se ofende. Se orar por ele, ele se ofende pela oração que fizeram por ele. Se não orar por ele, ele se ofende porque não oraram por ele. Ele está preocupado com coisinhas. Qualquer coisinha é o crente bibelô. Relou, quebrou. Encostou nele e ele já perde toda a estrutura que ele tem. O maduro, quando alguém peca contra ele, ele entende que há coisas maiores em jogo do que simplesmente ficar com uma raivinha. O maduro, quando acontece uma coisa às vezes banal na igreja, em vez de ele ficar perdendo tempo com ressentimentos, como diz aquele louvor, ele então sabe que está em jogo o reino do Senhor. Ele está preocupado com a salvação dos perdidos que vão morrer sem salvação. Ele está preocupado com as coisas mais importantes do reino. Jesus está voltando, a gente já sabe. Os terremotos estão mostrando, as guerras estão mostrando isso. Já é falado há centenas de anos que ele está voltando e ele voltará repentinamente. De repente agora ele volta e a gente não sabe. As pessoas estão preocupadas com coisas tão fúteis dentro de uma congregação, mas o maduro não. O maduro, ele sabe que está em jogo a salvação de pessoas que iriam para o inferno. Ele está vendo céu e inferno, céu e inferno. Ele não está preocupado se a pessoa sentou no lugar dele, na cadeira cativa dele. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se as pessoas vão receber realmente a salvação. Às vezes as pessoas falam assim: bispo, você às vezes meio negligente com algumas correções, porque fulano mexeu na florzinha da ciclana, e a ciclana falou: aí bispo, tá vendo? Eu deixei assim, ó. Mas ninguém respeita nessa igreja. Ô bispo, você não vai interferir? Ah, irmão, sinceramente, eu não tenho nem mais estômago para isso depois de 14 anos de pastorado. E eu não vou mais perder meu tempo com essas coisas. Eu tenho me reunido com pastores para falar como que vamos ganhar a Praia Grande em nome do Senhor Jesus. Nós estamos orando a Deus para que as pessoas que não têm a salvação se convertam e se rendam aos pés de Jesus. A gente está planejando como distribuir uma Bíblia em cada lar. Nós estamos clamando pelas pessoas de madrugada para que elas se derramem aos pés da cruz, porque esse é o único caminho da salvação. Ah, bispo, não colocaram a capa da cadeira direito, a cadeira ficou torta, você viu a cozinha, aí queimou a pipoca na panela. Ah, irmão, sinceramente, eu não fui chamado para administrar pipoca na panela que começa a arrebentar, pipoca com sal, que sede que dá. Eu não estou preocupado com essas coisas. Nós estamos aqui num reino espiritual. Embora brincadeiras que fazemos aqui no meio do culto, embora somos pessoas normais, que temos sentimentos, eu fico triste, mas não fico abatido. Dói o meu coração, mas eu consigo superar tudo isso. Eu consigo superar. Olha, Paulo fala no versículo 3 que nós lemos lá: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que vocês são carnais e andam segundo os homens? Vocês falam assim: eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou do gruda tal, não, eu sou do gruda não sei o quê. Não é assim que vocês são carnais e não cresceram na fé? Não é assim que vocês não cresceram ainda e estão tomando leitinho? É hora então de nós crescermos. No versículo 9 Paulo falou assim: edifício de Deus sois vós. Mas alguns querem ser edifício de Deus. Edifício de Deus sois vós, viu? Porque não dá. Presta atenção. O imaturo se milindra, o maduro deixa para lá. O imaturo expõe tudo o que pensa e sente. O maduro guarda o coração e o seu tesouro. O imaturo se exalta, se descontrola. O maduro,
Ele controla suas emoções, sentimentos e suas ações. Ele tem domínio próprio, mansidão e longanimidade. O imaturo, ele é murmurador, ele reclama, e você fica do lado dele e você só escuta reclamação. O maduro é grato, as suas palavras edificam os irmãos que estão do seu lado. Ele promove crescimento aos irmãos que estão à sua roda. O imaturo, ele promove destruição com os seus lábios, ele mata os seus irmãos. Com o seu lábio, ele mata as pessoas que estão do seu lado, porque ninguém gosta de ficar do lado dele. Problemático. 1 Coríntios 15, não precisa nem abrir, versículo 58. Paulo fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele usa o verbo sede no imperativo, ou seja, uma ordem: sede firmes, inabaláveis. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Seja firme, tenha firmeza. As pessoas são levadas, um dia ela está up, um dia ela está down. Um dia ela está bem, um dia ela está mal. E eu vou dizer o que mais tocou meu coração ontem, quando eu estava escrevendo essa palavra aqui. Essas pessoas, elas estão sofrendo, talvez seja você. Presta atenção, as pessoas imaturas. Talvez você que está ouvindo pelo YouTube, assistindo essa pregação. As pessoas imaturas. Eu tenho uma palavra de conhecimento para você que está assistindo no YouTube, que não está frequentando a igreja, porque você foi imaturo. E porque você não cresceu na fé. E é por isso que você se alimenta do YouTube. Porque você não consegue ficar numa igreja, por causa da sua imaturidade. Nenhuma igreja presta para você. Porque na verdade, você não consegue se encaixar em nenhuma delas. As pessoas, irmãos, têm sofrido por causa da imaturidade e da falta de crescimento. Essas pessoas não recebem nada de ninguém. Não se relacionam. Não tem um grupinho e uma panelinha que se encaixam. Elas se sentem um peixe fora d'água, mesmo sendo uma igreja calorosa, amorosa, receptiva. Essas pessoas, elas não dão fruto no ministério. Elas não dão fruto na sua própria família. Elas não têm constância. Põe aqui para mim, Cleide, Tiago capítulo 1. É muito séria essa palavra, porque essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas não estão gerando frutos, não prosperam. Não param em nenhum emprego, não param em nenhum lugar, não conseguem ter uma constância. Eu estava vendo ontem, não trouxe aqui a estatística de casamentos, porcentagem, eu estava lendo de divórcios. E o maior motivo é a imaturidade. O maior motivo são as pessoas que não conseguem, não crescem, não amadurecem. Quando nós casamos, a pastora Vanessa e eu, nós tínhamos algumas brigas, que hoje, irmãos, nós não temos mais. Nós amadurecemos. Semana passada, acho que foi quinta-feira, ela saiu daqui virada no siri. Né? Como diz no gíria, rodando a baiana. Rodando a baiana não, irmão. Aí, ela foi para casa. Não sei o que a Débora falou para ela já deu uma, senta aí para comer. Eu fiz assim para a Débora, eu já aprendi. Deixa. A Débora sentou. Aí a Thalita não sei o que, ela deu uma Thalita, a mamãe, ela não está bem agora. Calma. Senta aí. Aí eu fui chegando perto, quer ajuda? Ela, não, já estou fazendo. Aí eu já aprendi, me recolho. Vou orar, amadureci, irmão. Tem hora que eu tenho que ficar quieto, deixa ela vai esfriando, vai lá, toma o banho dela, já coloca o louvor alto no banheiro, já sei que está acontecendo alguma coisa. 14 anos de casado. Aí ela sai do banheiro, já sai mais fresquinha, já tomou banho, já descansou. Quer deitar, amor? Tá lá deita, aí vai melhorando. Agora, antigamente,
como é que o imaturo fazia? É assim que você faz? Saiu do culto agora, é assim que você volta? E aí, irmão, era 3 dias sem se falar. Eu amadureci, eu esperei um pouquinho, rapidinho estava nos meus braços. Maduro. Você quer ganhar a batalha, você não ganha a guerra. Na hora que você perde a batalha, e você ganha a guerra. Tiago capítulo 1, versículos 7 e 8. Põe para mim, Cleide, por favor. Olha o que a Bíblia fala sobre aquele que não é constante e não é firme. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem? Esse homem aqui, ó. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Homem que eu digo aqui não é homem masculino, é homem ser humano. Não suponha você, ser humano, ser humaninho, que você receberá do Senhor alguma coisa, tendo ânimo dobre, o seu ânimo geralmente alterado todas as vezes. A pessoa constante, ela atinge o seu objetivo, ela vai até o final, ela vai até o fim. Por quê? Porque ela é firme nas promessas do Senhor, ela é firme na convicção dela, ela não é abalada facilmente por qualquer briguinha, qualquer fofoquinha, qualquer diz que me disse, qualquer coisinha que acontece na igreja, ela não é levada por essas coisas. O coração dela está blindado, ela é amadurecida, ela cresceu. E você precisa crescer. Para encerrar, terceira e última coisa, o imaturo, ele desaba em qualquer tempestade. Ele desaba em qualquer tempestade. Aliás, a tempestade para ele é ruína. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, não precisa nem abrir. Diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, é semelhante a um homem que fundamentou a sua casa na rocha. Aquele que ouve as palavras, não as entende, não cresceu, não pratica essas palavras, é semelhante ao homem que plantou e fundamentou a sua casa na areia. Vindo a tempestade, será grande a sua ruína. Assim é aquele que não tem firmeza, aquele que não cresceu, aquele que não apareceu, aquele que não desenvolveu. Ele está na superfície, ele não tem raízes, ele não tem fundamentos, ele não pode suportar. Então vem uma tempestadezinha, e para ele é uma tempestade num copo d'água. É apenas um copo d'água, mas ele faz uma tempestade. Ele não suporta, ele não aguenta. A Bíblia fala que não sobreveio a nós tentação senão humana, que nós não podemos suportar. Mas antes, Deus nos dá também o escape para que possamos suportá-la. Ou seja, irmãos, Deus te dá a prova na medida que você consegue ser aprovado. Aí vai da sua responsabilidade vencer, se guardar, ir até o fim, perseverar. É tempo da igreja perseverar para crescer na fé, desenvolver a sua comunhão com o Senhor, desenvolver, sabe por quê, irmãos? No dia mau, que acontece com cada um de nós, inclusive com os crentes, no dia mau, não vai ter pastor, não vai ter bispo, não vai ter apóstolo, não vai ter ninguém, vai ser você e a sua experiência com Deus. E aí? Naquele dia mau, você vai falar: cadê meu bispo? Cadê meu pastor? Cadê meu líder de célula? Não vai ter, porque no dia mau é você e Deus. E se você não tem estrutura, grande vai ser a ruína do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua prosperidade, do seu ministério. Grande vai ser a sua ruína, porque você não tem raízes.
Eu vou encerrar essa palavra contando uma história de um homem chamado Charles Stratton. Charles Stratton era um homem normal como nós, nasceu com quase 50 centímetros e com 3,5 kg, um peso normal de uma criança. Ele cresceu até o 6º mês da sua vida. No 6º mês da sua vida ele tinha 70 centímetros de altura. E ali ele parou de crescer. Ele desenvolveu uma doença, um nanismo, que ele não crescia mais. Quando ele completou 6 anos de idade, ele tinha a mesma estatura de 6 meses de idade. Esse homem, quando adulto, era uma pessoa, um adulto muito pequeno, porque ele não cresceu. Contrataram ele para trabalhar num circo. Ele trabalhou por muitos anos num circo, como anão do circo, entretendo as pessoas com diversões. Já sabe como é que são as piadas de anão. Ele era Davi contra Golias. Ele entrava vestido de Cupido com uma flecha. Era aquele que todo mundo tirava sarro. Ele trabalhou no circo por muitos anos e ele promoveu entretenimento para mais de 20 milhões de pessoas. Ele faleceu em 1983. Ele faleceu. E ao falecer, uma constatação da vida dele, uma estatística da vida dele. Ele trouxe risadas e alegria para 20 milhões de pessoas que não queriam ser iguais a ele. Ninguém queria ser como ele. E pior e mais triste ainda, ele não queria ser quem ele era. As pessoas olhavam, riam com ele, riam dele, se alegravam com ele, mas se você perguntasse para qualquer pessoa quem quer ser igual a ele, ninguém gostaria de ser como Charles Stratton. Nem o próprio Charles gostaria de ser assim. Talvez você é essa pessoa hoje, pessoa que ninguém se espelha em você porque você não cresce, você não evolui, você não amadureceu. As pessoas não veem em você um fruto maduro, mas veem uma coisa verde, um crente marciano. As pessoas não vêem em você uma notabilidade de Cristo, elas não querem seguir você, você não consegue gerar frutos. As pessoas não querem ficar perto de você, não querem ser iguais a você. E pior, você também não se suporta. Você quer crescer, por isso hoje essa palavra é uma palavra de desafio, irmão. Você vai crescer na palavra de Deus, custe o que custar. Você vai se derramar em oração, você vai se derramar no Espírito Santo, você vai clamar a Deus de joelho na sua cama, no seu quarto, no seu banheiro. Você vai buscar a comunhão com o Espírito Santo, você vai buscar ser uma pessoa melhor, mais amorosa, que tenha mais paz, que seja mais bondosa, que seja mais benigna. Você vai desejar isso, porque você pode. Charles Stratton não podia crescer mais, mas você pode. Diga para o teu irmão assim: você pode. You can, tá certo? Aleluia. Você pode. Nós podemos crescer porque temos a oportunidade de buscar o Espírito Santo e falar: Senhor, eu não aceito ser um anão da fé. Eu não aceito ficar nessa estatura, eu quero chegar à estatura de varão perfeito, para glorificar o nome de Jesus, para dar frutos para o reino dEle, para frutificar no meu casamento. Eu quero dar frutos verdadeiros. Essa palavra tem que ser uma palavra confrontadora, tem que gerar em você a atitude
Já que eu estou no dia das ilustrações, vou contar mais uma ilustração para você. O nome do camarada é Carambeije. É fácil de gravar, Carambeije. Carambeije, com 10 anos, tinha um amigo, também de 10 anos. E ele era louco, doido para poder sair na caçada com os adultos. Mas os adultos nunca levaram eles, porque eles eram crianças. E eles falavam assim, mas a gente brinca de arco e flecha e a gente sabe acertar o alvo. Os adultos ao olharem falavam assim, não, vocês são crianças, vocês não vão conseguir. A caçada é muito perigosa. Então esse Carambeije saiu de madrugada, chamou um amigo e falou, vamos na caçada. O amigo falou assim, mas eles não deixam a gente ir junto. Não, a gente vai mais para trás, eles não vão perceber que a gente está indo junto. Eles levantaram 3:30 da manhã. Os homens levantaram 5 horas da manhã e foram para a caçada, quilômetros adentro da mata. De repente, os dois de longe avistam uma corça. E eles longe do bando, pegam um arco e flecha, atiram a flecha na corça e matam a corça. Assim que a corça cai no chão, eles saem da moita. Os homens se assustaram com aquilo. Eles saem da moita dizendo assim, conseguimos. Os homens vendo aquilo que tinha acontecido, um olhou para o outro e disseram assim, coloca eles no grupo, porque eles são bons. Eles acertam o alvo. Moral da história, não basta apenas eu falar que eu sou adulto e que eu sou bom e que eu sei acertar o alvo. Eu tenho que mostrar com a minha atitude. Porque tem gente que o discurso já não basta mais, agora tem que mostrar com ação. Esse homem foi o rei da Tanzânia. Carambeije foi o rei da Tanzânia. Um homem de atitude. Tem famílias que às vezes a esposa, o marido, a mãe, o pai, o vizinho e tal, eles falam assim para mim, olha, se fulano fala, eu já não acredito mais. Aí meu aconselhamento é assim, olha fulano, agora para você fazer a sua esposa confiar em você, olha fulana, agora para você fazer seu marido confiar em você de novo, você tem que mostrar. Não basta você falar que você vai mudar, que você vai amadurecer, que você vai crescer. Não basta mais você falar. Agora é hora de você ir no meio da moita, pegar o seu arco, resetar o seu arco e atingir o alvo e mostrar, falar, ó, tá vendo? Ó, eu estou fazendo isso porque eu sei fazer isso. Eu já cresci, eu já amadureci. O meu desejo é que eu cresça e apareça. Amém?